Olá, boa tarde. Dando sequência à nossa série de lives aqui no Radar TV, hoje nós recebemos Alexandre Sampaio, presidente da Federação Brasileira de Alimentação e Hospedagem. É com muita honra que nós vamos conversar com Alexandre Sampaio, que também é presidente do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade da Setur, da CNC. O Alexandre já está entrando aqui. Esperar que o Alexandre, ele já está entrando aqui. Pronto. Estamos aguardando aqui o Alexandre Sampaio. Boa tarde, Alexandre. Um prazer recebê-lo aqui na nossa live, na nossa série de lives do Radar TV. Alexandre Sampaio, presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação e presidente do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade do Setur. Tudo bom? Tudo bem, Otávio. Prazer e os seus ouvintes da Radar TV. E estamos juntos nessa crise. Eu acho que é importante essas lives no sentido de aclarar todo o setor que envolve os ouvintes da Radar TV e das publicações para podermos termos orientações e trocarmos ideias a respeito desse momento. Excelente, Alexandre. Você que dirige um setor tão importante da economia do nosso país e do mundo, a gente percebe que o turismo, falando especificamente, foi atingido de cheio com essa quarentena que nós estamos todos passando. Como é que você está vendo esse momento que o setor está atravessando, Alexandre? Bom, Otávio, eu acho que está consolidada a ideia que o turismo, em muitas publicações, ou muitas notificações que a gente vê pelas redes, e já se consubstanciou a ideia de que o turismo foi um dos setores que primeiro foi afetado, e de maneira brutal, eu diria, no Brasil e no mundo, e vai ser um dos últimos a sair também. Então, eu acho que nessa hora algumas medidas do governo tomadas vão ser usadas no sentido de mitigar os efeitos da transição. Muitos de nós, restaurantes e hotéis especificamente, e agências de viagem também, eu diria, eu ouso dizer, sob a égide do Conselho, não vão sobreviver. E é importante nós agora fazermos um trabalho de dever de casa, quer dizer, as emendas no trâmite das MPs que estão no Congresso, na medida que nessa conjuntura elas têm um trâmite célere de 16 dias só, inclusive a MP 396, ela já encerrou o prazo de emendas, mas que a gente pudesse, nós da Federação encaminhamos, junto com a CNC, várias emendas, no sentido da gente tentar potencializar a ajuda que a gente pode ter com essas medidas provisórias, podemos transitar nesses 2 meses, mas com certeza vamos precisar de pelo menos mais 2, no sentido de vislumbrar alguma luz no final do túnel, se é possível uma recuperação a partir de julho. Os sistemas de reserva não estão demandando ou estão passando solicitações em junho, mas eu não estou sendo tão otimista. Eu acho que a ideia da recuperação começa realmente em julho. Vendo esse processo que várias campanhas foram produzidas, né, pelo setor, muitas ainda em remarcar as reservas que já estavam feitas nos hotéis e também remarcar as viagens que estavam já programadas para após o mês de julho, mês de agosto. Como é que você vê esse processo? Bom, desde o primeiro momento, quando o ministro Marcelo interagiu com o setor, no sentido de termos um posicionamento uníssono, de tudo aquele que ele labutou, brigou, procurou junto ao Ministério da Economia no sentido de beneficiar, não, mas pelo menos socorrer o turismo. Dentre elas estava a premissa, a ajuda de uma MP emitida sob a égide do Ministério da Justiça com o Senacom, que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor,
de postergar as reservas que estavam feitas com depósito antecipado, porque eram datas, né, nós temos 3 feriados em abril, com datas muito demandadas, se tivesse tudo normal. Então, muitos depósitos de garantia foram feitos, ou parcialmente ou integralmente, não só por agências, mas também por hotéis e por outros setores também. Então, o trabalho não queremos, de maneira nenhuma, criar problema para os nossos consumidores, mas não podemos, nesse exato momento, fazer devoluções. Então, uma medida provisória já prometida, mas não materializada ainda, mas continua no nosso radar, sem duplo sentido, que a gente tenha aí essa devolução dessas medidas após a decretação do estado de pandemia ou da crise, e que a gente possa negociar com os nossos clientes, sejam eles de que égide for, após essa crise passar, coisa ainda, vamos supor que junho, julho, possamos começar a discutir com nossos clientes ou a efetivação da transferência desses créditos ainda para o segundo semestre, ou se não for possível pelo cliente, ou pelo hóspede, ou pelo usuário, que a gente possa negociar essa devolução, se for o caso, parceladamente, para não afetar o caixa das empresas, muito debilitado com tudo que está acontecendo já. Nós estamos aqui com a presidente da ABOC, Fátima Facuri, aqui presente na nossa live, Edmar Bull, Silvana Torres, da Markup, uma das grandes agências de live marketing do nosso país. A Fátima fala aqui a partir de julho, né, Alexandre? Você acha, o que você está vendo dentro de tudo que está acontecendo, quando é que o turismo começa a se movimentar normalmente com pequenos passos, mas a partir de quando? Bom, vamos também tentar balizar isso com algum posicionamento do governo. Hoje eu recebi uma ligação da Garcês, que é uma das assessoras primeiras do Carlos da Costa, que eu diria que é um dos principais secretários do Ministério da Economia, em que ela me demandou, sob a égide basicamente de hotéis e restaurantes, que fizesse alguma encaminhamento de um texto que o governo já está querendo difundir, no sentido de promover, ou de promulgar, ou de incentivar usuários de hotéis e restaurantes de toda a cadeia do turismo a já começarem a utilizar os equipamentos, os setores, a partir de julho. Esse é o pensamento que já está no Ministério da Economia. Acho válido, nós vamos nos engajar, vamos mandar um documento para ela nesse sentido, conclama todos os parceiros do Conselho Nacional que estão na sintonia dessa live para poder já também fazer alguns encaminhamentos. Vou botar isso no grupo do Conselho de Turismo da CNC, para que nós possamos ter ali o contato dela e encaminhar essas sugestões. É bem verdade que esse é o pensamento que graça no governo, mas ao mesmo tempo eu reiterei a ela que esse setor vai precisar de alguma extensão das medidas provisórias editadas, né, a folha de salários, principalmente na questão de suspensão e negociação, layoff da carga horária e redução também do valor correspondente dos nossos colaboradores, que isso vai ter que ser estendido pelo menos mais 2 meses. E o que ela falou é que isso já está dentro do espectro de análise do Ministério da Economia, o próprio ministro Guedes já tem isso como assim, quase configurado, e que nesse exato momento, claro, eles têm que continuar na implementação, nos recursos irrigados para poder atender o setor, mas que já está na percepção deles que realmente o nosso setor, ou toda a economia, vai precisar de mais 2 meses de ajuda no sentido de superar completamente essa crise que nos afeta. Esse plano de ajuda que foi desenvolvido pelo Ministério do nosso ministro Guedes em relação às pessoas que trabalham no setor de hotelaria, como é que ficou isso e como é que está sendo absorvido pelo mercado que contrata tantas pessoas? Eu não tenho nem o número de pessoas exatas que trabalham nesse mercado de hotelaria, mas são muitos empregos, né, Alexandre? Muitos. Segundo também os próprios secretários hoje de Previdência, Trabalho e Previdência, o Bruno, numa live hoje com a nossa assessoria jurídica, eles já receberam mais de 70 mil solicitações de prorrogação ou de suspensão de contrato de trabalho, e a previsão deles é que receba até o final do mês de abril 24 milhões, isso logicamente de toda a economia, de suspensões de contrato de trabalho ou adequações de layoff com carga horária reduzida e remuneração também mais diminuta. Eu acho que, maciçamente, eu diria que quase 90% do setor do turismo vai usufruir disso, ou até mais,
porque são poucas empresas que estão mantendo estabelecimentos abertos ou não suspenderam totalmente suas atividades e que teriam caixa, vamos dizer assim, para poder suportar um processo que não tenha corte nesse sentido. O sistema de financiamento de folha também, que pode ser usado por todos e não necessariamente só por aqueles que estão diminuindo os salários através de layoff ou disponibilizando seus funcionários com suspensão de trabalho, vai ser utilizado também por empresas que pretendem continuar operando. São muito menos, são muito poucas, mas isso também é possível dentro daquela linha de financiamento com juros subsidiados, eu diria, através do seu banco correspondente, onde você normalmente tem a folha. Mas a gente está prevendo, o estudo da CNC que saiu hoje, inclusive, está prevendo uma perda setorial do turismo de 32 bilhões de reais e alguma coisa em torno de 200 mil empregos perdidos no nosso setor no Brasil, incluindo todo o espectro da cadeia turística. Eu acho que o setor nunca teve uma representatividade tão grande vista pelas autoridades públicas, desde a gestão do nosso ex-presidente Temer e agora o nosso presidente Jair Bolsonaro, o que representa o setor de turismo e o que ele pode trazer de crescimento na economia do nosso país, né? Visando que isso acontece em outros países. Essa crise é uma crise mundial. Eu acho que outros países como Europa, Estados Unidos, Ásia estão passando por esse problema de uma maneira bastante profunda, porque lá sim o turismo é a primeira, a segunda economia desses países, né? Aqui no Brasil, a crise, a gente chama de crise, nós vamos passar por uma peneira que a gente costuma dizer que é muito fina essa peneira, e quem passar por essa peneira vai sair melhor lá na frente. Como é que você vê as coisas, os fatos positivos que podem beneficiar o setor de turismo no país e toda a cadeia produtiva do setor a partir de julho, agosto desse ano, Alexandre? Inexoravelmente, duas coisas vão ter que ser buscadas pelas empresas. Um aumento brutal e necessário de produtividade, ou seja, a gente vai ter que funcionar com menos para obter muito mais. Então, eu acho que as empresas, apesar do nosso setor ser um setor empregatício por natureza, na medida que tem a relação com os clientes, é importante a questão pessoal do nosso colaborador, a demonstração de empatia. A hospitalidade, né, Alexandre? A hospitalidade assim, na veia, né, para todos nós, mas o fato é, as empresas vão ter que se reinventar um pouco na questão de ganho de produtividade. E aí não é só investimentos na área de tecnologia, de comunicação, de facilitação de acesso... Que vindo sendo feitos, né? Que já vinham a longo prazo, né? Mas acho que agora, mesmo pequenas empresas que não estavam um pouco mais refratárias, vão ter que buscar alguma tecnologia ou a partir de processos de busca de novas sistemáticas que podem ser buscadas através de hackathons ou de processos que sejam mais em custo, mais barato, mas com certeza todos nós vamos ter que buscar em toda a cadeia, do alto a baixo, low cost ou high level, vamos dizer assim, todos vão ter que buscar alguma coisa. Eu acho também que as empresas vão funcionar com menos gente, né? Não tem como, infelizmente o custo de contratação no Brasil ainda é muito caro. Aliás, muitas empresas vão vir a desvanecer porque não tem como demitir, né? O custo é absurdo para você demitir no Brasil. Então, mesmo com as medidas tomadas, vai ser traumático essa superação e muitas empresas não vão resistir. Então, é importante que a gente tenha uma questão de aumento de produtividade para funcionarmos com menos colaboradores e não esqueçamos que logo depois de superada, apesar de eu achar que esse ano a economia do Brasil está ferida assim, de maneira brutal, né? Não de morte, mas está ferida de maneira indelével, eu acho que nós temos que avançar nas pautas positivas, ou seja, a reforma tributária, mais do que nunca agora, né? Mais do que nunca. Do Pacto Federativo, tudo que estava parado vai ter que voltar no segundo semestre, né? Porque vai ajudar na recuperação da economia. Então, isso tem que estar muito no nosso foco de trabalho. Falando do turismo de lazer, Alexandre, algumas campanhas eu acredito que vão ser desenvolvidas no intuito de fazer com que o brasileiro viaje no seu próprio país, que o brasileiro viaje pelo Brasil, né? Férias de final de ano, enfim, o brasileiro gosta muito de viajar para o exterior, mas a gente tem que incentivar também o brasileiro a viajar aqui internamente no país.
E o turismo de negócios, que movimenta, acho que 60% ou 70% do deslocamento de turistas e de viajantes, deve diminuir também em função da descoberta dessa nova comunicação que faz parte agora da vida das pessoas, que é as teleconferências, as reuniões online, e muita gente vai preferir, evidentemente, fazer uma reunião online, porque às vezes você se deslocar até uma outra cidade do nosso país para fazer uma reunião para tratar de um assunto que pode ser tratado através de uma comunicação online, isso vai também mexer e vai mudar com o setor. Você acha isso também, não? Isso é uma perda, não há dúvida, mas nós devemos ter em conta dois aspectos. Primeiro, o corporativo. Ele é talvez o setor que, interagindo com o turismo, e aí a Lagev pode falar com muito mais propriedade do que o corporativo, vão conseguir ter mais demanda a curto prazo, ou de maneira mais rápida do que eventualmente o lazer. Essas empresas também, esperamos que eu temo, né, assistir a uma guerra tarifária dos fornecedores. Aí eu estou falando hotéis, intermediadoras, de como é que a gente vai lidar com isso. Como é que a gente vai lidar com isso? Eu acho que é importante, talvez os setores, né, se organizarem, terem não um pacto, né, porque isso demonstra assim, que seria um processo de oligopólio. Não é isso que eu estou pregando. Eu estou sugerindo que as pessoas, que as empresas, que as estruturas representativas comunguem uma ideia de que a gente deve, sim, incentivar processos de recuperação da economia com facilitação aos nossos clientes, mas nós não depreciarmos o nosso produto em função de um avanço de recuperação de caixa. Isso é importante a gente ter isso, porque a gente acaba prejudicando a grande maioria do que eventualmente beneficiando o setor. Outro aspecto a ser considerado é que, como o lazer deve vir muito mais a reboque, um pouco mais lentamente, é que o setor de feiras e eventos seja uma alternativa da gente começar a recuperar. Existe um certo temor de como é que a sociedade vai estar, porque a gente sabe que a imunização num sistema de naturalmente, como os médicos têm pregado, eu sou leigo na área, então eu falo pelo conhecimento que eu desenvolvo com conversas, etc., e por navegação, mas existe, claro, a percepção de que o contágio ele vai, né, diminuir na medida em que as pessoas desenvolvem autoimunidade para isso, ou a imunidade natural do corpo humano, com a sua defesa, e as pessoas vão começar a conviver naturalmente, preservando as pessoas, claro, com saúde debilitada ainda, enquanto não houver um remédio ou uma vacina mitigando o problema. Mas eu acho que as feiras, ou pequenos encontros, a partir de certos cuidados, como o uso de máscara, etc., que já não é nenhum problema social a gente conviver com o uso de máscara em razoável número de aglomerações, e as feiras são isso. Eu acho que talvez seja um caminho de uma recuperação tênue, mas necessária, e acho que é possível a gente ter aí um outro viés que ajude a recuperação do setor econômico, principalmente de restaurantes, hotéis e do próprio comércio, né? Eu acho que seria um caminho. Então eu penso nessas duas alternativas, enquanto o lazer ainda não vier de uma maneira célere, né, ou de uma maneira mais robusta. Esses seriam dois caminhos possíveis, independente também, como você falou, da utilização dos meios de comunicação, mas acho que necessariamente para feiras o processo de divulgação de ideias e conceitos e novidades vai se fazer presente. A Silvana da Macap está dizendo aqui que o corporativo já dá sinais de recuperação a partir de julho. As feiras, elas começam, as que foram adiadas, né, de março, que não aconteceram, foram adiadas para agosto, já tem as suas datas remarcadas, né? Acredito que alguns protocolos de higiene, alguns protocolos vão ser adotados como nós já estamos aqui adotando nas nossas residências, né? Com as nossas quarentenas que nós estamos vivendo aqui, né? Álcool gel a gente tem aqui, máscara, lavar as mãos, então são todos esses procedimentos, um certo distanciamento, enfim, isso deve começar a ser adotado dentro das feiras, principalmente com uma questão de cautela no retorno das feiras, né? Eu vivenciei uma feira grande a Revestir, que aconteceu até dia 13 de março, ela aconteceu na sua totalidade em termos de visitação, já estava a crise
Na segunda-feira, que foi dia 16, foi quando o governador João Dória, aqui de São Paulo, e o governador Witzel, aí do Rio de Janeiro, decretaram quarentena nas duas grandes cidades do nosso país. Mas eu vejo que as feiras vão ser uma grande solução em termos de trazer os resultados da retomada da economia a partir de agosto. É isso que o nosso mercado está se movimentando e está se falando. Claro. Como é que você vê isso? Não, eu apoio, eu acho que realmente é um caminho natural, até porque as feiras foram todas transferidas no segundo semestre. Eu tenho brincado com alguns parceiros aqui do Rio de que o Rio de Janeiro vai poder usufruir de algumas feiras que não vão ter data no Eu centro. conversei com a Fátima sobre isso, a presidente da BEOC, que eu acho que também com essa mudança e esse calendário exprimido, o Rio de Janeiro vai poder também se beneficiar de algumas feiras que podem acontecer no Rio também. É verdade. Eu também não tiro também o foco e quero ressaltar que feiras regionais, talvez com menor público, podem também crescer e se fazer presente, até porque as pessoas podem não querer viajar longas distâncias, então a grande importância aí, as feiras regionais. Eu acho que as feiras regionais, as pessoas se deslocam menos, que dentro do conceito delas vão correr menos riscos, etc., podem ganhar ali um gap de vantagem, ou um handicap, de poderem se potencializar e receberem, mesmo sendo de um público menor, terem ali toda a tecnologia das informações, dos expositores, até sendo um custo operacional mais barato ou mais em conta, essas feiras vão ganhar importância. Eu acredito, então, que não devemos perder esse foco, que essas feiras regionais são importantes. Eu queria ressaltar só, tá, que duas coisas importantes sobre esse aspecto do turismo interno. Primeiro, a lamentável decisão do ministro do Supremo, que, apesar de ser uma decisão, se você ler a sentença, ela não é conclusiva. Então, quero ressaltar aqui que não há necessariamente, apesar do pleno do Supremo estar já marcado para reunião para poder analisar a liminar do ministro Lewandowski, a liminar dele não invalida o envio por parte das empresas para o seu sindicato laboral correspondente dos contratos firmados com os seus colaboradores. Então, não invalida em nada. O sindicato laboral pode se posicionar contrariamente, mas isso não invalida o ato perfeito do acordo baseado na MP. Pode dificultar, pode criar problemas. Para eles poderem criar uma dificuldade maior, eles vão ter que ajuizar contra a empresa, e o que eu acredito que eles não vão fazer. Agora, surgem, lógico, ruídos, demandas que não estavam previstas, que podem levar custos devido a um posicionamento talvez não colaborativo desse sindicato laboral. Então, é importante ressaltar isso. E a outra coisa que eu ressalto, que me causou um pouco de espécie, porque eu acho que, apesar do ministro Guedes ter falado por demandas dos clubes de diretores lojistas, por estruturas envolvendo a Federação das Associações Comerciais, já está consubstanciado uma portaria que saiu hoje, que os feriados do segundo semestre podem ser todos agora negociados com seus colaboradores para poderem não pagarem horas extras ou não terem paradas, vamos dizer assim, no segundo semestre. Isso para o turismo é muito ruim. Eu acho que é lamentável, né? Eu acho que o ministro do Turismo talvez tente negociar alguma coisa sobre tocante com alguma emenda na MP, mas eu conclamo todo o setor turístico a juntar-se essa MP já editada e quando for enviada para o Congresso, nós possamos fazer, junto aos nossos parlamentares, emendas para poder mudar isso. Eu acho que os feriados têm que ser mantidos, entendemos a demanda do comércio, eu acho que é importante, da indústria principalmente, essas paradas para eles podem ser prejuízos adicionais, mas nós temos que pensar de uma maneira gregária. Não é possível potencializarmos um setor em detrimento de outro. E acho até que a indústria, principalmente em setores da alimentação em geral e certos setores que não pararam, estão indo muito bem, estão indo assim, muito melhor que muitos de nós. Então, eu acho que não justifica, apesar de compreensível, a suspensão dos feriados do segundo semestre. Então, nós devemos usar os canais democráticos que nos servem para poder modificarmos isso. Vamos fazer emendas nessa MP para a gente poder sustar isso ou alterar isso de uma maneira um pouco mais tranquila e equilibrada para ambos os lados. Alexandre Sampaio, você é o nosso líder, que você tem colocado à mesa, né, na Federação Brasileira
de hospedagem e alimentação, todas as entidades que congregam o turismo de todos os setores, né? Sejam eles de parques, feiras, viagens de negócios, enfim. Você tem quantas entidades que você coloca na mesa quando você discute os principais problemas e assuntos do turismo? É bem entendido que essa representatividade está ligada à Confederação Nacional do Comércio, de Bens, Serviços e Turismo, através do seu Conselho de Turismo e Hospitalidade. Tem Sim. assento ali 26 entidades, né? Todas elas cumprindo todo o espectro do turismo brasileiro, e eventualmente nós íamos fazer uma reunião até no primeiro semestre, estava previsto fazermos isso durante o sistema de dos eventos aqui do primeiro semestre. Não foi possível, né? E devemos marcar, então, possivelmente uma reunião virtual também no decorrer ainda do primeiro semestre, para podermos analisar a questão e vermos que encaminhamentos vamos dar a essas demandas ou a essas situações que estão sendo vividas por todos nós. É importante ressaltar que a CNC está preocupada com isso. Ela também sofreu um baque grande no sistema SESC-SENAC, que foi o corte, né, pelo governo de 50% no processo arrecadatório do sistema nesse trimestre. O pior é que, além do corte, aumentou também a taxa de intermediação, porque o governo cobrava 3,5% no sistema da Super-Receita para poder fazer o encaminhamento e a alocação dos recursos para as várias entidades. Como tem um boleto bancário com código de barras, também isso se fazia mister no sistema do controle da Super-Receita. Eles cobravam 3,5%, passaram para 7%. Então, o valor que está sobrando na ponta é muito ruim. A CNC está imaginando 600 demissões em todo o Brasil, alguns fechamentos de entidades do Brasil afora, principalmente de FEComércio do Norte e Nordeste. Só tem 5 FEComércios superavitárias, né, que é Rio, São Paulo, Minas, Paraná e Rio Grande do Sul. As outras são todas deficitárias e, portanto, o sistema se retroalimentava a partir de subsídios das mais robustas para as menores. Isso é muito ruim porque, em determinados pontos do Brasil, o sistema era para apoio a prefeitos, para sistema de saúde público, de colaboração com políticas de lazer para a terceira idade, ou mesmo para crianças em tenra idade com formação inicial. Todo o sistema S trabalhava muito, inclusive na questão de saúde pública também. Isso não furtou a nossos dirigentes a oferecerem vários setores, vários comércios do Brasil fora, disponibilizaram estabelecimentos já fechados, porque não é possível aglomeração, para atendimento público de emergência, visando atendimento para mitigar a Covid. Então, a 19, eu acho que isso tem que ser ressaltado e o sistema tem que ser, vamos dizer assim, lembrado que ele pode colaborar muito em alguns aspectos. Aliás, foi feita uma oferta pelo nosso presidente. Infelizmente, o Bolsonaro, nosso presidente da República, declinou, através de uma orientação, talvez, do ministro da Economia, mas a gente segue firme, apesar do percalço que estamos vivendo com a falta de recursos que está nos afetando sob maneira muito incisiva. Então, e como eu falava sobre a sua liderança, Alexandre, junto com as entidades que você congrega no Diretório de Turismo da CNC e junto à Federação Brasileira de Alimentação e Hospedagem, muitas vitórias foram conquistadas e foi criado um diálogo junto não só ao Congresso, à Câmara dos Deputados, como também aos ministros do nosso presidente Jair Bolsonaro. Então, eu vejo que existe hoje um diálogo que cresceu em função de várias necessidades e da importância do setor, mas que também hoje ele pode ser utilizado de uma maneira de se trazer um resultado na retomada quando for julho e agosto. Concordo? Não há dúvida, a CNC está atenta a isso, apesar de ela ter um espectro de representatividade muito grande, em que às vezes sob a égide dela tem setores que hoje têm algum tipo de conflito latente, como por exemplo shopping centers, locações para restaurantes ou outros tipos de negócio. Ela tem procurado ser harmônica no sentido de conciliar demandas e seguimos para que toda a economia tenha ali uma recuperação idêntica, né, perene e gradual para todos. Então, acho que o papel que a CNC tem é buscar justamente o diálogo constante com o governo, usar a sua representatividade para o sentido de encaminhar pleitos e trabalhar no Congresso Nacional, através da assessoria parlamentar,
para fazer demandas ou colocar questões que possamos usar nas MPs exaradas, então nós podemos fazer modificações legais dentro dos prazos habituais e trabalharmos junto aos nossos deputados e senadores para atingirmos uma melhor performance daquela medida provisória, mas que não represente danos à nossa faixa de atuação e para todo o turismo de maneira geral. Isso vai ser buscado sempre. E quais são os principais pleitos que os líderes do setor de hotelaria do nosso país, sejam os empresários brasileiros e as redes internacionais que aqui estão presentes, estão pleiteando nesse momento? Bom, de imediato, a extensão da validade da MP sobre suspensão de contrato de trabalho e a redução de carga horária e valores por mais 2 meses, isso já está consubstanciado em várias emendas. A questão de uma melhor performance, ou melhor, um melhor aclaramento da questão dos créditos, quer dizer, como obter os créditos. Na verdade, isso é uma grande angústia que hoje paira sobre o setor, mesmo do pequeno quanto do grande, é que as linhas de crédito, né, obtidas, ou melhor, ofertadas, elas continuam, né, com aquelas dificuldades do chamado empossamento, ou seja, os bancos repassadores têm dificuldade de atender todo o espectro da cadeia produtiva, ou porque tem receio, mesmo sendo a parte deles de risco diminuta, porque o governo assumiu grande parte como avalista de algumas linhas de financiamento, existe ainda um certo critério conservador da banca nacional de poder entender que o momento é um momento extraordinário e poder facultar créditos, principalmente capital de giro, para podermos superar esse impasse. Então, nós encaminhamos algumas solicitações de, inclusive, mensagens legislativas de emendas que na MP facilitassem a questão da obtenção de crédito para pequenas, micros e médias empresas, já que as grandes, em tese, têm uma melhor condição de sobreviver a essa demanda de caixa, ou essa pressão no caixa. Não só sobre linhas subsidiadas, como o Fungetur, que o aporte do BNDES no Fungetur, na minha opinião, foi muito pequeno, muito acanhado para esse momento agora, mas também que essas empresas possam chegar, apesar dos parcos recursos, chegar a algum tipo de obtenção no juros subsidiado. As linhas de crédito da folha de pagamento, ainda estamos carecendo de algumas informações. Os próprios bancos, né, os nossos bancos que a gente usa para pagar nossos colaboradores, estão recebendo essas informações no decorrer dessa semana. Então, uma dúvida se nós encaminhamos a folha como um todo, ou encaminhamos só a parte da limitação dos 2.000. Outro pleito que nós fizemos é que a linha de crédito para a folha limitada a 2 salários mínimos, isso é muito pouco. Nós precisamos de um crédito maior para atender a nossos funcionários, principalmente a hotelaria paga muito mais o setor de eventos, o setor até de agências de viagens, de operadores, intermediadores, consolidadores. Tem que falar no setor de agências de viagens, né, Alexandre? A gente falou da Abrastoa. Eu não sei como é que está sendo esse diálogo aí junto a vocês, junto ao governo, e o que o governo pretende e pode ajudar o ministro do Turismo, né? Esse setor tão importante que são os agenciadores, né? Que estão com uma situação bastante delicada nesse momento. Né? Já houve aquela primeira reunião em São Paulo, há 3 semanas atrás, nós participamos, mas a última ideia que surgiu agora e que está sendo já discutida em Brasília, eu tenho notícia, é que o governo promova, já foi noticiado em alguns jornais, promova uma compra antecipada de passagens aéreas para utilização no segundo semestre e talvez no decorrer do ano que vem, se o orçamento permitir. Eu acho que vai ter que se restringir esse ano, né, porque existem problemas ligados à LDO e ao processo de alocação orçamentária. Mas eu acho que uma possibilidade era o próprio governo incentivar as viagens corporativas dos próprios membros da administração pública, comprando passagens antecipadas junto às agências de viagem, né, permitindo também que as companhias aéreas também, outro segmento que está sofrendo na veia o problema, né, e precisa, então, uma potencialização. Eu acho que a ideia de compras antecipadas de passagens aéreas me parece muito salutar, muito louvável, e acho bem possível que isso seja feito. É claro que tem aí uma maneira de operar, mas aí é uma questão de discutir. Sempre um problema exige uma solução criativa com a participação de todos, nós encontrarmos na saída. Mas eu acho que a compra de passagem aérea e, eventualmente, por que não, compra de hotelaria também, né? Eu acho que poderia ser uma luz e uma medida salvadora, ou mesmo de muita colaboração para o atual momento que a gente vive desses 2 setores.
E quem que está liderando todo esse processo de negociação, de poder se negociar antecipadamente o segundo semestre do turismo aqui do nosso país? Na verdade, houve pleito conjunto, né? A BAV, Brastor, acredito que todos esses players estão juntos nesse processo. A gente tem tido notícias disso. Efetivamente, não como CNC a gente tomou essa iniciativa, mas a gente vai apoiar com certeza, porque as demandas de soluções que envolvem especificamente a minha federação têm exigido assim, uma dedicação plena minha, no sentido junto à minha diretoria, junto aos meus colaboradores, junto à equipe da federação, de atender essas especificidades de alimentação fora do lar e hotelaria. Mas, claro, a questão temos acompanhado à distância, eu coloco aqui o teu programa de grande audiência, tá à disposição, a CNC vai se fazer presente em apoiar medidas, em incentivar a grande cadeia de parlamentares sobre a que nós temos relacionamento, para apoiar medidas ou emendas que visem essa solução. E mesmo, claro, encaminhar ofícios ao ministro Guedes, e o próprio ministro do Turismo deve estar atento, mas de maneira coesa. O Conselho Nacional do Turismo tem que atuar de maneira muito dar suporte ao ministro, mas também cobrar no bom sentido, no sentido de trabalharmos em conjunto, nos colocarmos à disposição para cerrar a fileira com o ministro do Turismo, para que, junto à equipe econômica, possamos mostrar toda a importância da cadeia e a necessidade de sermos ajudados por tudo aquilo que vemos falando até agora, e porque ressaltei no início do programa, que fomos os primeiros a sofrer mais com isso no mundo inteiro, e vamos ser os últimos a dessa situação. Então, esse setor, apesar de todo o entendimento que existem outros setores que estão também sofrendo, ele merece um tratamento diferenciado. Bom, Alexandre, nós temos aí como missão do Grupo Radar TV de poder divulgar e ter esse diálogo na nossa pauta sempre. Acho que você é um líder exemplar daquilo que eu acompanho já há muitos anos, no que você tem feito e no que você desenvolve o turismo do nosso país. E conte sempre com o Grupo Radar TV. Nós vamos procurar trazer vários líderes também nas nossas discussões, das nossas lives, para poder estar vendo formas de se trazer principalmente trazer a união do setor, porque eu acho que a união é um fato muito importante de tudo que nós estamos vivendo hoje. Eu acho que essa união vai se tornar mais forte após a passagem dessa epidemia que o mundo está vivenciando. Né? Concordo com você, acho que o setor agora, inclusive, tem que se unir e discutir com partners, né, que fazem parte da nossa estrutura, pequenas peculiaridades, né, como taxas de intermediação. Está na hora de discutir um pouco isso de maneira produtiva. Eu acho que o segmento como um todo, envolvendo toda a área da intermediação, tem que pensar um pouco nos setores, no setor de hotelaria principalmente, mas também de agências, etc., de como a gente facilitar um pouco a transição desse ato, vamos chamar assim, desse tempo, e aí nós podemos chegar em moderação, em conversa, em diálogo, chegamos a bom termo. Está havendo todos os fornecedores da hotelaria, mas também imagino das agências de viagens, do setor de eventos, estão em diálogo constante com a cadeia de fornecedores, e é isso nós devemos ter também em mente, que as OTAs e os agenciamentos à distância ou de intermediação de reservas têm que ser parceiros também nesse momento para a busca de uma saída construtiva e salutar e que mantenha todos vivos, vamos dizer assim, no sentido proativo para o melhor do turismo brasileiro. Uma coisa é certa, as grandes feiras e os grandes eventos, eles vão ter a sua importância mais visível, né? Porque a mídia presencial, onde você precisa buscar novos negócios, se aproximar de empresas que você tem interesses comerciais e contatos nos eventos e nas feiras, isso vai voltar com uma grande força. O que eu vejo é que as viagens corporativas e viagens de negócios muitas vezes podem ser resolvidas por uma reunião online, e isso vai também fazer parte da vida não só corporativa, mas também de uma forma de se trazer aí uma comunicação imediata e mais fácil, né, de se resolver os assuntos, né? É verdade. Eu acho que isso vai se fazer presente, como a gente estava falando e vaticinando, mas já percebendo, acho que se é uníssono, todo mundo já está mais ou menos idealizando isso também, ou se não está idealizando, está se apercebendo disso,
que o convívio vai ter muito mais tecnologia, mas claro que é sempre bom a gente interagir com o ser humano, estamos próximos dos nossos irmãos e colegas de trabalho, e clientes e fornecedores, mas vai haver necessariamente uma rearrumação, talvez num nível um pouco mais, primeiro no curto prazo, um nível menor, né, de demanda para esses tipos de eventos e mesmo de reservas de hotel, ou mesmo de utilização de passagens aéreas ou demandas de pacotes por parte do corporativo, e então a gente tem que ir com receitas de transição. Eu acho que a busca de eficiência, redução de custos, maximização de receitas através de toda a potencialidade que existe nos nossos negócios vai ter que ser buscada de uma maneira cabal, né, de uma maneira definitiva, e a gente vai viver novos tempos em relação a isso. Isso vai ter um custo muito grande para a economia brasileira, o desemprego, né, vai exponencializar e o governo vai ter que ter uma visão muito minuciosa de como superar isso e como não deixar brasileiros pelo caminho. Então, a gente precisa de muito cuidado e muita união nesse momento dessa nova égide, desses novos tempos que nós vamos viver. E com a retomada, eu acredito que o setor é um dos setores que mais podem trazer e gerar empregos aqui no Brasil, né? Não, com certeza. Mesmo que a gente, como eu coloquei, mesmo que a gente busque produtividade e trabalhe num nível de emprego talvez não tão ideal como foi o primeiro semestre, ou melhor, o primeiro trimestre, a alta temporada desse ano, o fato nós somos setor de serviço, e prestação de serviço precisa de mão de obra, não tem como fugir disso, né? O que eu acho é o seguinte: se nós alavancarmos o setor de maneira em bloco, vão surgir outras empresas, por aquelas que não sobreviveram, e essas novas empresas vão gerar emprego. Então, é importante que o setor seja apoiado, porque ele é grande empregador. Se a gente tiver facilidades na questão da empregabilidade, por isso eu falei nas reformas, quer dizer, nós tivemos um avanço muito grande na reforma trabalhista, né? Mas a gente precisa da reforma tributária e o Brasil precisa avançar num nível de empregabilidade que a relação capital-trabalho sempre equilibrada, nunca deformada, como alguns tentam colocar, ela propicie que as empresas possam contratar mais. Hoje é muito difícil, né? Os percalços que você tem, por exemplo, para lidar com uma situação como a atual, a gente não quer perder funcionários, é muito dolorido, né? Mas a gente tem que ter uma relação que permita um giro melhor do corpo funcional para poder gerar mais emprego também, que as empresas, mais empresas com capital menor e menos assim, formais, esse pessoal todo está na informalidade, o nosso setor tem uma grande informalidade, temos que reconhecer isso, e que não vai estar sendo ajudado agora na crise, que não tem como. Esses setores, se tiverem condições de se formalizar, vão ser grandes geradores de emprego futuro. Então, o governo tem que pensar um pouco nessa rearrumação institucional da economia brasileira e principalmente do turismo nacional. Muito bem. Alexandre Sampaio, eu quero colocar aqui os nossos canais de comunicação à sua disposição. Parte da nossa entrevista vai ser exibida no Radar TV, exibido nacionalmente na rede CNT de televisão. Nós vamos também distribuir nas nossas redes sociais. Nós estamos aqui com quase 82 acessos. Nós tivemos aí uma agenda de mudança de horário também. Eu acho que isso deve ter dado aí alguma... são os horários mais para o final da tarde que tem maior audiência aqui dentro das lives do Instagram. Mas é um prazer falar com você. Você é uma pessoa que eu tenho o maior respeito, o maior carinho. E conte sempre com a gente. E obrigado por aceitar o nosso convite. E espero que a gente possa trocar informações para ver outros líderes que possam serem convidados aqui para falar também, cada um da sua visão e da sua forma de entendimento, para que a gente possa levar isso para você e você possa também analisar e ver quais são os principais pontos que podem ser desenvolvidos para a retomada o quanto antes do setor de turismo aqui do nosso país. Otávio, sempre é um prazer falar contigo. Você sabe que a admiração é recíproca, mútua, em todos os sentidos do trabalho que você desenvolve profissionalmente como você e o sucesso que é o teu grupo, as tuas edições, as tuas participações e cobertura jornalística. Então, pode contar sempre com a Federação e com a CNC, dentro do que for possível. Nós vamos estar reconhecendo parceiros como você como imprescindíveis à atuação da nossa federação e da nossa confederação.
Muito bem. Hoje nós tivemos aqui nosso convidado Alexandre Sampaio, presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação e presidente do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade, a CETUR, da CNC. Muito obrigado, Alexandre. Um excelente final de tarde para você e estamos juntos. A gente continua aqui trazendo esses temas que são tão importantes num momento onde tudo que nós estamos vivenciando, acho que nunca antes vivemos e agora iremos atravessar e trazer um resultado positivo por um país melhor, por um Brasil, um país continental como o nosso, que falamos um idioma só, temos muita condição de crescer muito ainda nesse setor de turismo aqui e no mundo. Muito obrigado, Alexandre. Otávio, prazer falar com seus ouvintes e estamos juntos, vamos continuar trabalhando juntos. Um abraço.